Bem-vindo de volta. Hoje estamos acompanhados pelo Coronel Lawrence Wilkerson, ex-chefe de gabinete do Secretário de Estado dos Estados Unidos, para discutir alguns dos possíveis erros de cálculo que estão sendo cometidos. Obrigado por estar conosco. Eu queria lhe perguntar sobre, como mencionei, algumas das direções equivocadas que não apenas os Estados Unidos, mas também a OTAN, podem estar tomando neste momento, porque o presidente Trump parece estar com muita pressa para reverter o declínio relativo dos Estados Unidos. Sua arma secreta, ou abordagem, parece ser usar a força ou ameaçar usá-la para conseguir o que quer. No entanto, ele não parece querer se envolver em conflitos dispendiosos. Então, o Panamá foi resolvido rapidamente. Apenas uma pequena ameaça, e ele conseguiu o que queria. A Groenlândia ficou muito complexa, então ele está recuando um pouco. Parece que quando o Iêmen e o Irã não seguiram o caminho que ele esperava, ele se retirou rapidamente, enquanto a Venezuela parece ter sido o sucesso definitivo. Ou seja, bem, na visão dele foi uma operação de um dia. Sequestrar o presidente e, idealmente, poder ditar a política externa e comercial. Mas, com base no seu tempo nas Forças Armadas e na política, como você avalia esse risco de erro de cálculo? Porque ele pode acabar entrando em uma guerra maior, o que não é necessariamente o que ele quer. Isso é muita coisa para analisar. Deixe-me fazer alguns comentários sobre questões gerais, como a Venezuela, por exemplo. Ele não é dono da Venezuela, ele é dono do Maduro e da esposa dele. E acho que isso vai ficar cada vez mais evidente nos próximos meses. Deixe-me apontar outra coisa também. Sei que você não disse isso diretamente, mas mencionou que eu trabalhei por Colin Powell. Você sabia que o Trump mandou remover o autógrafo e as lembranças dele e tudo mais do Pentágono? Ele é um homem negro, então foi removido, foi apagado. Estou esperando que apaguem também a ala do National War College, o colégio de guerra mais prestigioso das Forças Armadas dos Estados Unidos, que foi expressamente dedicada a ele e leva o nome dele. Esse será o próximo passo, Paul. Esta é uma administração repreensível. Pegar um homem como Colin Powell, cujos pés Donald Trump não é digno de beijar, e eliminá-lo dos registros, pelo menos por enquanto. Tenho certeza de que tudo isso será revertido se algum dia nos livrarmos de Trump. Veja o Kennedy Center, por exemplo, que agora vai passar por um período de renovação de 2 anos. Eu sabia que eles estavam planejando reformas, porque participo das reuniões em que a liderança fala sobre o que está acontecendo, mas eles aceleraram o processo. 2 anos. Eles vão ficar desorganizados e sem fazer nada, o que será desagradável para os artistas e para todos, basicamente dizendo que não viriam. Então é isso que Donald Trump está fazendo. Agora, quanto à sua pergunta, veja o que ele está fazendo nesse momento com o principal instrumento de sua própria criação, por assim dizer, que é essa farsa em Gaza. Antes de tudo, Netanyahu ainda está matando em um ritmo alarmante. Na verdade, considerando que deveria haver um cessar-fogo e que deveríamos estar focando nessa nova organização. Mas veja o que ele fez em relação à própria estratégia de segurança nacional. Você provavelmente já leu. Você sabe que diz que estamos saindo do Oriente Médio, ou pelo menos reduzindo consideravelmente o que fazemos lá. Estamos assumindo uma das maiores responsabilidades, mesmo que você leia apenas as letras miúdas dessa operação, da qual Trump vai estar encarregado por toda a vida, junto com todas essas outras pessoas pagando $1 bilhão para participar, não estamos saindo. A menos que, e agora chego ao ponto, eu acho que toda essa história sobre uma guerra com o Irã é uma farsa. Acho que já o informaram no Pentágono. Acho que outros na estrutura aliada, do jeito que ela é hoje, também já o informaram. E eu acho que ele entende que está assumindo muito mais do que as Forças Armadas americanas podem suportar e que, no fim das contas, com as eleições de meio de mandato se aproximando,
se ele permitir que aconteçam, e estou ficando muito preocupado com isso, elas também vão encerrar a presidência dele. Se não for por meio de impeachment, então certamente será 4 anos e acabou. E que Deus te abençoe e o diabo te leve. Então estamos num ponto agora em que o que você perguntou, eu acho que está sendo tratado de maneiras que especialistas e outros... Bem, eu te enviei aquele artigo do Anatol Lieven. Não sei o que você acha sobre ele, mas não consegui te mandar o comentário que fiz de volta para o Anatol. Mas o comentário foi basicamente, acho que você está um pouco otimista demais com ambos os lados. E o que você acabou de dizer sobre a Rússia, acho que é um indicativo disso. O fato de os preços do petróleo terem caído, de a inflação poder estar em 12 ou 13%, de eles talvez precisarem começar a recrutar pessoas e parar de pagar aquelas todas as taxas exorbitantes e assim por diante. Todas essas coisas têm impacto. Sim, mas isso não vai impedir a Rússia de fazer o que precisa fazer. E se ela quiser encerrar essa situação, algo como o que você mencionou, Odessa, um movimento dramático como esse provavelmente será necessário. Ao mesmo tempo, tenho que admitir que Anatol provavelmente está certo, que enquanto a Europa, e em certa medida os Estados Unidos, continuarem a alimentar o que está acontecendo com Zelensky e sua capacidade de fazer qualquer coisa contra as forças russas posicionadas diante dele, isso pode continuar para sempre, ou pelo menos por muito tempo, e isso seria para sempre nesse contexto. Porque, como eu disse antes, acho que Putin está mais preocupado agora com algo sobre o qual ninguém fala. Ele está preocupado com o que Joe Biden e até pessoas antes de Biden fizeram quando começamos a abordagem antagônica em relação à Rússia, construindo todo esse aparato para atrair a Rússia para dentro da Ucrânia. Ele teme ficar preso lá. Seu exército está comprometido, muito comprometido, na Ucrânia. E estamos ameaçando-o em outros lugares, em grande parte agora bem na cara dele, no Irã, porque ele tem um tratado de defesa com o Irã. E estamos ameaçando usar força militar de uma forma muito evidente contra o Irã. Acabamos de usá-la de uma maneira não tão evidente, exceto para aqueles de nós que reconhecem o que Kermit Roosevelt fez em 1953, porque é exatamente isso que estávamos fazendo em Teherã e em outras partes do Irã. Estávamos conduzindo uma insurgência e tentando derrubar o regime, com Israel como o principal pilar da tenda. Está tudo tão confuso agora que quando as pessoas me dizem que Epstein vai derrubar Trump, se não for o Epstein, é a questão da acessibilidade, com as tarifas não fazendo nada além de arruinar tudo. Se não for isso, são as outras coisas que ele está fazendo e que as pessoas finalmente estão começando a perceber. Se não for isso, é a incompetência da equipe dele. Se não for isso, é o fato de que os americanos estão começando a entender que há uma ameaça real de invocação da lei de insurreição e de tropas espalhadas por toda a América, especialmente em cidades democratas e afins. Tudo isso é verdade, e tudo isso está se acumulando em direção às eleições de meio de mandato. Mas ele muito bem poderia cancelar as eleições de meio de mandato e provavelmente sair impune com este Congresso submisso. Então, Glenn, eu vejo toda essa situação como muito mais perigosa internamente do que externamente. Mesmo com o Irã ali fora, parecendo que pode explodir a qualquer momento. Eu não acho que isso vai acontecer. Acho que eles estão conversando e acredito que as conversas estão avançando. Não sei exatamente o que isso vai significar no fim das contas, mas suspeito que não vai significar o que Trump disse que significaria, ou seja, quase um desarmamento total do Irã ou uma grande ação militar contra eles. Acho que isso é uma bobagem. Movemos todas essas forças, aliás, a um custo enorme, e não temos muito dinheiro sobrando hoje em dia apenas para sustentar mais uma tentativa de Donald Trump de parecer um grande negociador, usando as únicas ferramentas que tem à disposição, sanções e, no fim das contas, força militar.
Parece que ele estava um pouco empolgado depois do sucesso, bem, vamos chamar de sucesso, na Venezuela, se o objetivo era simplesmente sequestrar o presidente. Mas sabe, pelos tweets dele, há uma indicação de que agora temos uma armada ainda maior do que tínhamos quando fomos em direção à Venezuela. E os ayatolás, você sabe, viram o que aconteceu na Venezuela ontem. Mas é um argumento estranho de se fazer, porque esse tipo de sucesso não é transferível. Não houve uma grande guerra com a Venezuela. Eles simplesmente enviaram tropas, sequestraram o presidente e o levaram de volta aos Estados Unidos. Mas isso não pode ser feito com o Irã. Ninguém está sugerindo que eles vão aparecer com algumas tropas e sequestrar o Ayatollah. Isso não vai acontecer. Então não está claro por que essa operação na Venezuela deveria gerar tanta confiança em derrotar o Irã militarmente. Desculpe. Eu ia justamente dizer, enquanto você está nesse ponto, que me disseram que finalmente o questionamento de um congressista a um importante membro do gabinete do governo Trump chegou até o próprio Trump. E esse congressista foi Rand Paul, que colocou Marco Rubio em uma situação difícil com uma pergunta simples. E se alguém fizesse isso com o seu chefe? Não. E se alguém fizesse isso com o seu chefe? Como você chamaria isso? Rubio tentou encontrar uma resposta, e Rand insistiu, como você chamaria isso? Não seria guerra? Não seria um ato de guerra? Não seria algo ao qual você responderia com guerra? Disseram-me que isso chegou até Trump. Bem, deveria mesmo. Deveria. E deveria haver mais congressistas com esse tipo de coragem, fazendo perguntas assim a altos membros do gabinete e martelando o ponto até o fim. Então você está em uma situação agora em que Trump deu exemplos de sua política de relações internacionais, por assim dizer, que vão voltar para assombrá-lo seriamente. Especialmente se o Congresso finalmente amadurecer e encontrar um pouco de coragem moral e política. E há cada vez mais republicanos. Rand Paul, eu sei, é uma figura rara, assim como Tom Massie é uma figura rara. Mas há cada vez mais republicanos. Lembre-se, eu sou republicano. Eles não falam muito comigo hoje em dia, mas quando falam, estão resmungando. Estão resmungando. Eles não sabem. Um deles disse algo assim, compramos gato por lebre. Bem, se você conhece essa expressão do Sul, ela simplesmente significa que você não recebeu o que pediu. Recebeu algo muito pior. Bem, é muito estranho que não tenha havido mais resistência contra Trump entre os republicanos, porque ele está entregando algo muito diferente do que eles pediram. Mas, sobre a questão venezuelana, também é muito diferente do caso do Irã. Veja, se você quer passar de um sucesso para outro, porque a Venezuela realmente não queria desencadear um conflito maior, novamente está no quintal da América. Não é algo que os Estados Unidos pudessem vencer ou sair mais fortes. Então, sabe, eles engoliram o golpe e mais ou menos deixaram para lá. Mas esse não é o caso com o Irã. Essa ideia de que podemos fazer um ataque de nariz sangrando contra o Irã, apenas atingi-lo com força por um dia, declarar vitória e voltar para casa, os iranianos parecem ter deixado claro que isso só vai encorajar os Estados Unidos e Israel a voltarem novamente. Então eles basicamente disseram, vamos revidar com tudo, mesmo que seja um ataque pequeno, e isso vai atingir toda a região. Vai ser uma guerra regional. Quer dizer, não é isso que Trump quer, ao que parece. Ele quer aquela campanha rápida e limpa. Bombardeia de manhã, o Irã não revida, e à tarde dizem, bem, vamos parar por aqui, vamos para casa. E então ele pode declarar vitória. Mas o que ele pode fazer agora? Ou ele desencadeia uma grande guerra, ou, se recuar sem nada, isso não combina com a imagem de homem forte que ele tenta construir. Não há nada para morar. Então, como de sair dessa posição em que se colocou?
Algumas semanas atrás eu teria dito que você estava absolutamente certo, que o resultado mais inevitável seria algum uso de força pelos Estados Unidos. Mas nas últimas 48 horas, fui dissuadido disso por várias pessoas no Irã, várias pessoas na região e várias pessoas aqui neste país que têm alguma percepção do que está acontecendo agora, especialmente no lado militar. O que me disseram é que, como o ministro das Relações Exteriores Arakchi disse há algumas horas em sua entrevista à CNN, embora tenha sido cuidadoso na forma como colocou, há negociações substanciais acontecendo neste momento. Se são diretas ou por meio de canais omanenses, bons ofícios ou o que for, eu não sei. Mas ele deu a entender que podem ser diretas, em um nível mais baixo. E o que está acontecendo nessas conversas é que eles estão fazendo progressos. Esse progresso inclui coisas como: não vamos tentar tirar seus mísseis balísticos de você. No fim das contas, o que queremos, e esse é o ponto crucial, é a mesma coisa que o presidente Obama conseguiu no Jacepoa. Quero dizer, é essa a fórmula de que estão falando. Tenho certeza de que os iranianos achariam isso aceitável. O que Arakchi estava insinuando era que enquanto isso não tirar, como você quer chamar, nossa condição de Estado, enquanto não tirar nosso prestígio e orgulho, podemos aceitar. A impressão que tive foi que ele achava que era nessa direção que estavam indo. Então, se estão indo por esse caminho, o que podemos ver nessa armada é simplesmente a maneira de Trump exercer pressão. Você poderia ter obtido o mesmo resultado se tivessem ocorrido conversas mais significativas com Maduro na Venezuela. O problema ali, é claro, era que ele era o alvo, e acho que ele intuía isso, se não soubesse claramente. Não dá para negociar muito bem quando o que está em jogo na negociação é a sua vida e o seu futuro desaparecendo. Mas neste caso, trata-se da Pérsia, uma vasta extensão de terra com 90 milhões de pessoas e assim por diante. E eles fracassaram miseravelmente. Trump deve ter algum tipo de noção disso. Com o plano de Bibi, a ideia era derrubar o regime. A Mossad, a CIA e Kermit Roosevelt, com seus rapazes de 1953, por assim dizer, estavam todos lá, trabalhando intensamente, tentando matar iranianos e colocar a culpa nos próprios iranianos. Eles estavam fazendo todo tipo de coisa. Vou ouvir o Kinzer. O Instituto Kinsey vai apresentar o Kinzer no dia 3, acho que é, por volta do meio-dia. E eu já sei mais ou menos o que o Stephen vai dizer, porque ele sabe que era isso que estava acontecendo. Não há especialista melhor em mudança de regime no mundo do que o Kinzer, especialmente sobre o Irã. Então isso fracassou. Fracassou miseravelmente. Fracassou tão feio que os iranianos prenderam a maioria dessas pessoas ou já as eliminaram ou algo assim. Então agora não resta nada além de ação militar cinética, direta, cara a cara. E acho que o Pentágono deixou, bem, mesmo que o Kane provavelmente tenha filtrado bastante, ainda assim há pessoas no Pentágono que insistiriam. Não queremos fazer isso, isso é estupidez. Se fizermos isso, vamos ficar lá para sempre e vamos levar pancadas repetidamente. E aliás, você provavelmente vai ter muitas instalações destruídas. É provável que Israel fique existencialmente ameaçado. E aliás, há uma arma nuclear lá que o Bibi pode usar. E aliás, você sabe sobre o petróleo. Acha que a Rússia está com problemas agora com a queda dos preços? O petróleo vai triplicar ou quadruplicar e a Rússia será beneficiada. Então, todas essas coisas estão pesando sobre Trump neste momento. E ele não é burro nesse sentido, eu acho. Ele pode estar ficando cada vez mais demente, mas ainda não acho que seja burro. Então acho que estamos conversando e acho que é isso que ele está procurando. Ele está buscando um acordo que possa manipular e adicionar à sua lista de prêmios Nobel da Paz. Bem, até agora é o Prêmio da Paz da FIFA. Mas dito isso, que tipo de acordo há para ser feito? Porque parece que o objetivo é destruir o Irã, ou digamos promover uma mudança de regime.
Esse é o objetivo de Israel. Não acho que tenha sido o objetivo de Donald Trump em nenhum momento. Ele só o tornou seu objetivo porque Miriam Adelson mandou. Mas mesmo que o objetivo seja a mudança de regime, se não houver um regime substituto, isso essencialmente resultaria no colapso e na fragmentação do Irã. Parece que qualquer acordo de paz seria um passo em direção a esse tipo de destruição, como a exigência de reduzir mísseis balísticos ou estoques de drones, enfraquecendo aliados regionais. Os mísseis não fazem parte do acordo. E indiretamente, Arakchi praticamente deu a entender claramente isso, que nenhum daqueles outros elementos, que são essenciais para o Irã manter suas defesas na região contra outros países como a Arábia Saudita, por exemplo, está incluído. O país não possui defesas como as defesas normais, por assim dizer. Um grande exército nacional, uma grande marinha, uma grande força aérea. O que ele tem, certamente, são inúmeros mísseis, e essa é sua principal defesa. E eles nunca vão abrir mão disso. Então eu acho que essa realidade, eu sei que essa realidade é bem conhecida no Pentágono. Na verdade, nós argumentamos em certo momento que não se pode, senhor presidente, nem pensar em atacar essa parte do aparato de segurança do Irã, porque é tudo o que eles têm. E eles estão em uma região perigosa. A dica ali, entre parênteses, era que o principal perigo é Israel. Então, se você os desarmar assim, eles vão se aproveitar. Esse é outro motivo pelo qual ainda acho que Israel é o nosso fantoche e não o contrário. E acho que vamos ver isso claramente agora, porque Netanyahu está furioso com o que estamos fazendo com essa nova organização e por estarmos atrasando a capacidade dele de matar palestinos. Mas ele está um pouco contido pelo fato de que, acredito, até mesmo seu próprio exército o informou. Se o Irã nos atacar novamente, podemos ser destruídos. Então ele sabe que teria de recorrer à arma nuclear para evitar que o país fosse destruído, caso o Irã realmente o atacasse agora. Então há uma mistura real aí, e Trump precisa lidar com essa mistura. E eu acho que ele chegou à conclusão de que precisa lidar com isso por meio da diplomacia. Arakchi também falou sobre isso. Quando o repórter da CNN o pressionou, ele não fez isso de forma dramática ou agressiva. Ele perguntou, bem, vocês já foram enganados antes, digamos assim. E Arakchi falou sobre as trapaças no meio da diplomacia e tudo mais. Na verdade, ele chamou isso de confiança. E é assim que os iranianos vêm chamando isso desde que começamos essa confusão. Ahmadinejad chamou isso essencialmente de falta de confiança. E foi isso que Arakchi disse. Como é possível chegar a um acordo, então? Como é possível conversar? Como é possível conseguir algum tipo de acordo que satisfaça os dois lados? Bem, estamos construindo confiança. Estamos construindo confiança. E uma das maneiras de construir confiança é não atacar novamente. Mas ainda não está claro para mim. Então, o que há para discutir entre Washington e Teherã? O que Teherã pode oferecer que Washington realmente queira? Acho que o que você está vendo é uma tentativa de Trump, por meios indiretos, digamos assim. Talvez eu esteja dando crédito demais à sua habilidade aqui, mas por meios indiretos, ele está tentando fazer exatamente o que sua estratégia de segurança nacional dizia que faríamos: sair. Sim, ele está tentando retirar o principal compromisso dos Estados Unidos da região. Não romper laços com a Arábia Saudita ou com outros países que têm dinheiro, mas nos tirar daquela região. Porque acho que ele sabe e entende, e acho que alguns comentários que fez ainda antes de ser eleito pela primeira vez indicavam isso, que aquele é um lugar estúpido para estarmos, que não temos nenhum interesse em estar lá, além de proteger nossos interesses na região, que são principalmente o petróleo e Israel. E você pode fazer isso sem estar na região. Meu Deus, fizemos isso por 40 anos dessa forma. Não tivemos uma única bota no chão por quase 40 anos, exceto conselheiros e coisas do tipo.
Toda a nossa força estratégica, nosso poder, estava no exterior. Chamávamos isso de equilíbrio offshore. E juramos nas Forças Armadas, e nosso presidente jurou conosco. Nenhuma bota no chão, nenhum pneu no chão no Oriente Médio. Bem, é isso que ele quer. E voltar a de Thorson. Bem, poderia muito bem ser o contrário, no entanto. Se esses mísseis começarem a ser lançados, os Estados Unidos podem acabar atolados lá por mais uma década. Bem, sempre que você faz uma ameaça desse tipo, essa possibilidade sempre existe. Eu tive que falar com Ahmadinejad em uma reunião com ele durante a Assembleia Geral da ONU em Nova York. Vamos ver, quem mais estava lá? 2, 3 pessoas. Frank, como era o nome dele. O pai dele foi um agente muito famoso da CIA, Wisner. Frank Wisner. Ele também foi subsecretário de Defesa para a Política e nosso embaixador na Índia. Estávamos lá para pedir que Ahmadinejad fizesse certas coisas, se nós fizéssemos certas coisas. E ele estava lá para nos pedir algo, ou para responder às nossas perguntas, e assim por diante. Meu papel era falar sobre um acordo de incidentes no mar. Você sabe, o INSEA, como que tínhamos com os soviéticos. Porque tínhamos muito medo de que ocorresse um incidente no Golfo Pérsico ou no norte do Mar da Arábia, e isso levasse a uma guerra. Então, depois de conversar sobre isso por alguns minutos, Frank e eu conversamos no corredor depois, estávamos com o ministro das Relações Exteriores do Irã, que falava inglês fluentemente. E Ahmadinejad disse, pelo que entendo, temos cerca de 1.875 quilômetros de litoral no Golfo Pérsico, e vocês têm 0. Então, qual é o problema? A partir daí, conseguimos chegar a uma forma racional de conversar sobre o assunto. O problema é que nós sempre teremos navios no mar, e vocês sempre terão navios no mar na sua região. Enquanto vocês tiverem navios no mar na sua região, e nós estivermos, digamos por acaso, liberdade de navegação, seja o que for, passando pela sua região, precisamos ter um acordo para que não nos massacremos e comecemos uma guerra. Então resolvemos a situação. Agora, esse é um incidente pequeno, muito pequeno, mas é isso que precisa acontecer agora em uma escala muito maior. Precisamos tirar nosso fantoche do caminho para fazer isso, porque nosso fantoche é principalmente seu líder, Bibi Netanyahu, que está cada vez mais tenso em sua relação com seu povo a cada dia. Eles não querem que façamos isso. Simplesmente não querem, porque o último item na lista de desejos de Bibi é mudar o regime no Irã ou jogá-lo em completo caos. E essas duas coisas podem ser a mesma. Se você muda o regime, provavelmente vai haver um caos total. Mas isso estaria tudo bem para Bibi. Então, acho que Trump não vai fazer isso. Teremos que ver. Posso estar completamente errado. Espero que não. Veja, essa é a mesma abordagem na Europa, o desejo de simplesmente tirar os Estados Unidos de cena. Porque eu fico pensando, se eu fosse o Trump, ele fala da OTAN, bem, ele disse que a OTAN estava ultrapassada. Basicamente, os europeus deveriam aprender a se defender sozinhos. Sempre que ele fala sobre o sucesso da OTAN, ele está essencialmente falando sobre os próprios europeus, gastando mais com o setor militar. Agora, se ele quisesse acabar com a OTAN, não conseguiria fazer isso sozinho, já que isso seria amplamente impopular em Washington. No entanto, se você bagunçar as coisas o suficiente com os europeus, então tudo pode desmoronar. É uma boa maneira de fazer isso. Quero dizer, toda essa história de ir atrás da Groenlândia, acho que ele realmente quer a Groenlândia, é claro, mas também é uma boa forma de reduzir a presença na Europa, se esse for o objetivo. Sim, você tem razão. Acho que é o Howard, não é? Mark Howard, o embaixador na Dinamarca, o cara que, junto com Peter Thiel, cobiça todos os minerais sob a calota de gelo na Groenlândia. Ele deveria ir até lá, apresentar suas credenciais e basicamente dizer: eu quero o seu país, Groenlândia, eu quero o seu estado, seja lá o que for, eu quero. Agora entendo que eles estão falando seriamente sobre um acordo escrito que, por assim dizer,
contornaria a OTAN e daria aos Estados Unidos todo o acesso que achassem necessário e que eles estivessem dispostos a conceder. Então esse problema acho que provavelmente também está sendo resolvido. Mas você tem razão. Acho que Trump gostaria, não de forma agressiva, mas de um jeito ou de outro, de se livrar da OTAN, exceto talvez pelo compromisso do guarda-chuva nuclear. Porque não acho que ele queira ver um monte de países na Europa achando que deveriam se tornar potências nucleares. Em termos dessa estratégia geral, o desejo de reduzir a presença na Europa, como você vê isso sendo implementado com sucesso na Ucrânia? Porque, como você disse antes, as coisas não estão indo bem na Ucrânia. Para muitas das partes envolvidas, estão indo ainda pior. A própria Ucrânia, é claro, está enfrentando grandes dificuldades com a mão de obra e a economia, a infraestrutura, especialmente a infraestrutura energética, tudo está parando. E os russos também. Bem, eles querem pôr fim a tudo isso. Então, parece que a longa e lenta duração da guerra pode estar chegando ao fim. Como mencionei antes, eu te disse mais cedo hoje, eu estava conversando com o ex-chefe das Forças Armadas alemãs, e ele destacou que acredita que se não houver um acordo diplomático até março, os russos vão lançar uma ofensiva massiva, mirando Odessa. Agora, se for esse o caso, é uma escalada dramática, mas parece fazer sentido. Eles estão levando a Ucrânia ao ponto de ruptura e querem encerrar essa guerra. Então, como isso se encaixa no que os Estados Unidos querem? Mais uma vez, estou um pouco surpreso. Se Trump queria acabar com essa guerra, ele parece ter tido várias oportunidades ao longo do último ano. Sabe, se minha memória de história não falha, e pode falhar já que estou envelhecendo, esqueço muita coisa, acho que a linha Curzon era mais ou menos equivalente à linha Molotov-Ribbentrop. Talvez Putin vá até lá. Aí eles vão levar um verdadeiro choque, porque estamos falando de um homem disposto a usar armas nucleares para proteger o que ele considera sua esfera de influência. E ele tem sido muito claro sobre isso, assim como Lavrov. E lá está ele, tomando não apenas toda a Ucrânia, ou a maior parte dela, mas talvez também um pedacinho da Polônia. Você reparou como os poloneses estão agindo agora? Eles estão desesperadamente tentando eliminar qualquer coisa em toda a sua estrutura política que pareça favorecer Moscou. Estão tentando erradicar isso porque querem se aproximar o máximo possível de Washington. E eles sentem, com razão, já que nosso embaixador lá os faz sentir assim, que precisam fazer isso para ter um futuro. Eles têm que se alinhar aos Estados Unidos. Bem, veja o que Donald Trump está tentando fazer. Você acha que Donald Trump quer ter os poloneses como uma responsabilidade para sua administração? Eu discordo. Acho que não. Então quero dizer, isso é uma bagunça, uma grande bagunça. Mas, basicamente, a Rússia tem a vantagem, ela teve a vantagem o tempo todo, tanto em termos reais, quanto, eu diria, em termos futuros. O problema para Putin, cada vez mais, é que ele percebe que estamos fazendo coisas contra ele em outros lugares. E ele precisa que suas forças armadas tenham um pouco mais de flexibilidade, mesmo para ameaçar, mesmo para fornecer dissuasão. É muito difícil fornecer dissuasão quando estamos jogando em outros tabuleiros, como no Cáucaso, enquanto a maior parte da capacidade dele de responder está presa na Ucrânia. Bem, acho que os europeus também foram muito claros sobre isso. Eles gostariam que a guerra na Ucrânia continuasse simplesmente porque isso mantém os russos ocupados. O primeiro-ministro da Dinamarca disse isso, e o ministro da Defesa da Suécia fez o mesmo comentário. Se a guerra acabar, seria muito ruim. Então a Rússia teria mais tropas no Mar Báltico. Sabe, esse é um tema recorrente agora. Você ouviu a mesma coisa do chefe de inteligência da Alemanha ontem. Então, enquanto a guerra continuar, as forças russas estarão presas.
Mas, novamente, acho que os russos estão cientes de que, especialmente quando o mundo está mudando e se transformando tanto quanto agora, a Rússia gostaria de ter alguma flexibilidade caso algo dê errado em lugares como o Irã. Não é ideal ter todas as suas tropas comprometidas. Mas se você vê isso como uma ameaça existencial, há limites para o número de concessões que pode fazer. Então, a única alternativa é colocar um fim rápido nisso. Mas isso significa escalar de uma forma bastante ética. Então, é isso que você espera ver agora. Bem, se você observar os neocons, e eles realmente existem, se você analisar a visão neoconservadora sobre os principais objetivos estratégicos da Rússia, o primeiro é destruir a OTAN. E os neocons diriam que eles estão bem encaminhados para conseguir isso. O segundo é destruir o vínculo transatlântico. Esses dois objetivos podem ser complementares ou separados. Acho que se você derrubar a OTAN, provavelmente derrubará o vínculo também. E o terceiro é estabelecer melhores relações com Washington. Em outras palavras, a Rússia acha, que há um obstáculo, e esse obstáculo é o vínculo transatlântico e especificamente a OTAN, que impede a existência de melhores relações com Washington. Por qualquer motivo, os neoconservadores, alguns deles pelo menos, diriam que há motivos ocultos da parte de Putin para querer melhores relações com Washington, porque ele percebe quem está com a vantagem no mundo agora, é a China. Então ele quer melhores relações para poder agir de dentro e minar o império, facilitando um pouco o papel da China. Eu não acredito nisso, porque não acredito nessa camaradagem entre Pequim e Moscou, exceto como um expediente conveniente para lidar com a estupidez do império. E eu falo sério, a estupidez do império. Essa é a única razão pela qual China e Rússia estão juntas nesse tipo de aliança tácita. Agora, o que está acontecendo no extremo leste da Rússia, com a China meio que avançando em busca de espaço vital e coisas do tipo, está tudo bem para Putin neste momento, porque ele não pode fazer muita coisa a respeito. Mas no futuro, isso também pode se tornar um problema. E nunca se sabe para onde vai a relação entre Índia e China. Mas como já disse antes, o movimento fundamental do poder está se afastando do Ocidente e se dirigindo ao Oriente. A Rússia está presa no meio, sendo ao mesmo tempo uma potência asiática e uma potência europeia. Portanto, a Rússia vai manter a cautela, pronta para seguir em qualquer direção que esse deslocamento de poder tomar, ciente de que não pode igualar a China. Não agora, e provavelmente não pelos próximos 30 ou 40 anos. Então, há uma aliança tácita nesse momento, que parece estar funcionando muito bem, e está de olho em Washington para garantir que possa segurar sua mão enquanto ela desmorona, por assim dizer. E também para garantir que aquelas 5, 8, seja lá quantas forem, 5.895 ogivas nucleares não sejam lançadas contra ela. Então, isso é um jogo de kabuki, mas o movimento inexorável do poder vai do oeste para o leste. E Putin está preso no meio, como a Rússia costuma estar há cerca de 1000 anos. Ele precisa fazer um malabarismo entre os dois lados, até que a resolução desse movimento se torne mais visível e mais sólida. E veja, nós somos apenas uma potência do hemisfério ocidental. E nenhuma potência muito forte, aliás. Ele está jogando a longo prazo. Acho que ele está jogando a longo prazo. Bem, vamos ver se ele pode bancar isso. Pode ser que ele não fique em Washington por muito tempo. Mas se olharmos para a estratégia de segurança nacional, a última pergunta aqui é o seguinte: se o objetivo principal é que o mundo seja multipolar, então o que fazemos? Não podemos estar em todos os lugares. Vamos pelo menos recuar para o hemisfério ocidental e garantir que sejamos os reis por aqui, pelo menos. Ou seja, nenhuma presença de outras grandes potências. E have hypotheses where I'm showed too. Impossível. 60% do comércio da América do Sul já é com a China,
e cerca de 60% do comércio de cada país individual também. Não há como lutar contra esse tipo de coisa, exceto como uma espécie de ação de retaguarda, que foi, em parte, o que a Venezuela representou, uma ação de retaguarda. Não, duvido da nossa capacidade de reverter isso. Mas esta será a região de maior prioridade dos Estados Unidos, ou seja, o hemisfério ocidental e o leste asiático. Imposto a nós. Imposto a nós. Ah, sim, não escolhido. Quero dizer, não posso enfatizar isso o suficiente. Pelo menos há bom senso suficiente no regime atual para entender que eles não têm escolha. Mas, considerando como a Europa foi rebaixada, como você vê os problemas atuais entre os americanos e os europeus em relação à OTAN? Você mencionou que a OTAN estaria com alguns problemas. Isso é apenas uma fase difícil? Ou você acha que esse bloco militar finalmente começará a se desintegrar? Acho que foi a OTAN. Acho que há dois possíveis desfechos, ou variações desses dois temas. Os principais líderes da Europa, todos sabemos quem são, os alemães, os franceses e os britânicos. Embora eu meio que queira tirar os britânicos dessa lista hoje em dia e talvez colocar o seu país no lugar ou algo assim, alguém com um pouco mais de garra do que o Reino Unido. Eles simplesmente me decepcionam, e muito. Essa opção é que a liderança se reúna e crie sua própria arquitetura de segurança. Ela pode estar vinculada ao nosso sistema nuclear, pode até estar ligada ao que eu chamaria de um exemplo tardio do Reforger. Você se lembra do Reforger? Torno das forças à Alemanha. Nós tínhamos todas essas unidades nos Estados Unidos designadas para serem enviadas ao exterior caso os russos atacassem através do corredor e coisas desse tipo. Poderia ter dimensões assim, mas certamente teria a dimensão nuclear, porque você não quer um monte de países europeus decidindo que vão construir armas nucleares. Então você teria uma arquitetura de segurança europeia decente, que se desenvolve ao longo de, digamos, uma década bem financiada e com sua própria base industrial de defesa. Essa é a boa alternativa, eu diria, para a Europa e talvez para o mundo. As outras alternativas, elas desmoronam. Elas simplesmente desmoronam, brigam entre si, se odeiam, lutam umas contra as outras. Não quero dizer, espero não querer dizer, em uma guerra real no campo de batalha, mas, você sabe, economicamente, financeiramente, de outras formas, elas simplesmente não se entendem. Elas desmoronam e não são muito poderosas. Lembra daqueles livros de uns 15 ou 20 anos atrás que as pessoas escreviam, dizendo que a Europa tinha um PIB combinado equivalente ao dos Estados Unidos e que eles eram o futuro? Eles eram o futuro. Bem, rapaz, isso foi por água abaixo. Sim, eu me lembro, comprei um livro uma vez, foi há uns 20 anos. Chamava-se Por que o século XXI pertence à Europa? Sim, Eum. Mas esse tem Steve Gross e Sky Truth. Mas poderia ser bom se a Europa aproveitasse o que há de melhor no que fez desde a guerra, especialmente seus sistemas sociais e suas democracias do jeito que são, e os renovasse, construísse sua própria identidade de segurança e cooperasse para torná-la algo realmente formidável. Desenvolver a base industrial de defesa e assim por diante. Eles precisam se desvincular das Lockheed Martins do mundo, exceto talvez por uma compra ocasional ou algo do tipo, e construir sua própria base industrial de defesa. Se fizerem isso, em 10 ou 15 anos ainda poderão ser bastante formidáveis. Quero dizer, do que estamos falando? 400 milhões? Talvez até lá 350 milhões, porque suas populações estão diminuindo. A nossa também agora. Você viu a nossa desde que ele interrompeu a imigração? Agora temos crescimento populacional negativo, ou muito próximo disso.
Bem, não acho que um papel reduzido para a Europa seria necessariamente algo ruim, desde que seja estável, porque fiz o mesmo argumento quando trabalhava na Rússia. Eu disse que a Rússia deveria essencialmente aceitar seu status menor no mundo, em contraste com os séculos anteriores. Diferente do século XIX ou XX, quando a Rússia tinha tanto as intenções quanto as capacidades de se afirmar como uma potência hegemônica na Eurásia, ela sempre seria o alvo a ser equilibrado. Hoje em dia, os japoneses tentam se aproximar da Rússia para não ficarem tão dependentes da China, de modo a não abrirem mão de sua neutralidade nas disputas entre China e Japão. Vemos que a Índia não quer que a Rússia se torne excessivamente centrada na China, por isso também busca se aproximar mais dos russos. Mesmo antes de 2022, os europeus eram cautelosos. Não vamos alienar demais os russos, porque assim eles podem se aproximar demais da China. Então é bom não estar nessa posição. Eles querem manter o equilíbrio o tempo todo. Você tem um pouco mais de flexibilidade quando não precisa ser o maior do pedaço. Vai estar falando como um homem sensato. Eles não ligam mais para isso na Europa. Porém, existe algum homem ou mulher sensato na Europa? Não, eu acho que esse é o problema. Todos se recusam a aceitar a realidade como ela é. Todos querem os anos 90 de volta. Mas sabe, isso já passou. Você tem que aceitar as cartas que tem agora e fazer o melhor com elas. Mas eles basicamente querem fingir que estão em uma situação diferente. Então isso é muito destrutivo. Falha como um porém, especialmente quando ocorrem mudanças de poder tão grandes como as que estão acontecendo hoje. Bem, obrigado por dedicar seu tempo. Você tem alguma consideração final antes de encerrarmos? Não, espero estar certo de que não vamos lançar bombas de ferro ou seja lá o que for sobre o Irã. Quero dizer, acho que isso seria um desastre absoluto. Absolute disaster. I couldn't agree more. Não poderia concordar mais. Já mencionei antes que Trump reuniu todas as suas forças na região, e acho que ele é o único capaz de simplesmente voltar para casa sem bombardear o Irã, que ele pode simplesmente mudar o foco para outra coisa. Porque veja, há uma semana estávamos falando sobre invadir a Groenlândia, e agora toda essa força militar cercou o Irã. Ele poderia falar amanhã sobre sufocar Cuba e toda essa questão do Irã desapareceria. Então, acho que ele é o único presidente que tem a lábia profissional para conseguir realizar uma retirada humilhante. Mas acho que, de certa forma, é isso que precisa ser feito. Não vai ser humilhante para ele. Ele vai dizer que acabou com a guerra e trocou mecanismos que manterão a paz por 40 anos. Quero dizer, é assim que ele vai colocar a questão. E talvez tudo isso tenha a ver com Epstein, eu não sei. Mas se você viu alguma das revelações que saíram nesses documentos, que foram fortemente censurados, ainda assim, por esses idiotas que estão fazendo isso, as pessoas me disseram ontem, bem, sim, né? Mas não há conexão direta entre Trump e Epstein. Ora, claro que há. Então você olha para algumas das coisas que estão sendo ditas nos e-mails e algumas das coisas que dá para perceber que foram censuradas. Isso provavelmente está deixando Donald Trump completamente preocupado. E talvez a Melania também. Não, é realmente chocante esses arquivos de Epstein. Quero dizer, é como se todas as teorias da conspiração que já surgiram tivessem sido comprovadas agora. Ouvi hoje de manhã que a NKVD, a GRU, seja lá como esse órgão se chama agora na Rússia, e o Mossad tramaram tudo juntos e compartilharam o aparato de chantagem. Eu disse que acredito em tudo ali que começa com Mossad e termina com Mossad. Não acho que a Rússia realmente tenha tido envolvimento nisso. Pelo menos, não consigo ver nada que indique isso. Mas vejo a chantagem acontecendo.
O mesmo tipo de chantagem que ocorreu com Ehud Barak durante as negociações de Oslo. Eu vi aquele. Bem, quando a poeira baixar, vamos ter que falar sobre os arquivos de Epstein, eu acho, porque a importância política é imensa. Então, Walt, muito obrigado. A amplitude disso é simplesmente impressionante quantas pessoas estavam envolvidas nisso. Pode-se dizer que eram os conhecedores, os ricos e famosos de 2 continentes. Quero dizer, não era só o príncipe Andrew. Não, acho que agora todos os países do mundo estão um pouco abalados por causa de qual dos seus políticos foi envolvido nisso. Qual seria uma boa palavra? Uma operação de influência. Clube Med para o mundo. Apenas um Clube Med. Praticamente. Bem, obrigado mais uma vez. Cuide-se.